Painel, com o professor Marco Aurélio. Olha, gente, uma pesquisa está indicando que a maioria dos brasileiros são a favor da demissão de Carlos Lupe. Também é assunto em destaque nacional que Alexandre de Moraes permitiu a prisão domiciliar de Fernando Collor. Então vamos conferir esses assuntos na análise do professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. A crise do INSS continua e ontem saiu uma pesquisa do Instituto Atlas junto com a CNN, na qual viram 1.000 pessoas no país inteiro entre os dias 29 de abril e 1º de maio. E essa pesquisa chegou com os seguintes números. 85% das pessoas consultadas disseram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, deve ser demitido pelo presidente da República. E tem mais. Perguntadas também se de algum modo elas sabem do caso, se elas ouviram falar do caso, 84% disseram que já ouviram falar do caso e apenas 15% que ainda não ouviram, não ouviram muito bem. Ou seja, o grau de conhecimento das pessoas sobre o escândalo do INSS é grande no país. Além disso, com 84% das pessoas dizendo que realmente deveria ser demitido o ministro, isso aumenta a pressão social sobre o Lula e uma pressão que já era política vai se tornando uma pressão popular também. Tanto que o Lula está evitando enfrentar essa questão porque o PDT já reagiu. O Lupe não é apenas um ministro comum, é também o presidente do partido, né, do PDT, e o PDT é um aliado do governo. E nesse momento crucial, o Lula quer evitar perder alianças políticas, porque ele mesmo vem com a queda de popularidade. É por isso que vai tentando dar tempo ao tempo e ganhar mais espaço com o aumento das investigações. Só que a oposição já percebeu isso e já está aí ameaçando com uma CPI. Aliás, ameaçando não. Já foi protocolada na Câmara uma CPI por parte de membros da oposição. Eles pediram a CPI ao Hugo Mota, que é o presidente da casa, e o Hugo Mota já recebeu o pedido. Só que existem 12 pedidos na Câmara de CPI e não há um prazo para o Hugo Mota abrir qualquer uma delas. Inclusive, é possível abrir na Câmara até 5 CPIs simultâneas. Porém, vamos ver o que o presidente da casa, o Hugo Mota, vai fazer. De qualquer modo, ontem, 1º de maio, além dessa pesquisa, nós também tivemos um sintoma dessa dificuldade de Lula de trabalhar nesse momento com a questão popular, né, de sair às ruas ou mesmo, né, de fazer aparições públicas. É tanto que o Lula não foi para o ato das centrais sindicais, porque, vamos lembrar, no ano passado ele foi e apenas 1.600 pessoas estiveram no ato. Inclusive, durante o ato ele criticou lá os organizadores do evento, dizendo que o evento fora mal convocado. Realmente, o presidente da República falar para menos de 2.000 pessoas demonstrou uma fraqueza política. Para evitar isso, esse desgaste esse ano, o Lula nem foi. Embora o ato ocorreu, e aí a pauta discutida no ato foi a questão da isenção do imposto de renda e também o fim da escala 6.1. No caso, o Lula também falou disso, mas onde? Lá no pronunciamento que ele fez aí em cadeia nacional de rádio e TV. Ou seja, o Lula sabe que num momento como esse, né, de um escândalo surgindo, popularidade caindo, uma discussão no Congresso a respeito de temas sensíveis ao governo, como a anistia, aparecer em público e essa aparição for mal recebida ou não tiver ninguém para aplaudi-lo, seria um tiro no pé. Ao que parece, Lula está tentando manejar a situação, porém, cada vez mais o tempo diminui e a pressão aumenta. Se vai demitir o Lupe ou não, a conferir. E já que estamos falando de presidentes como Lula ou mesmo Carlos Lupe, vamos falar de um ex-presidente da República. O Fernando Collor de Mello ele foi condenado lá no STF, ainda pelas questões da Lava Jato, a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, ou seja, ele deve ficar no presídio. Porém, a defesa de Collor provou que ele sofre comorbidades, por exemplo, doença de Parkinson, que ele foi diagnosticado em 2019, também privação de sono, tem a questão da idade, enfim. Dado essas situações todas, o Alexandre de Moraes, né, ele permitiu que o Collor realmente saia da cadeia e vá cumprir a prisão em casa. O nome disso é prisão domiciliar humanitária. Só que há algumas restrições importantes. Collor vai precisar usar a tornozeleira eletrônica e não pode receber qualquer visita, não. Ele precisa passar antes, checar as visitas
pelo tribunal, né? Ele tem que autorizar, e também, se for alguma questão médica para que ele saia de casa, também tem que pedir com antecedência ou provar porque ele teve de sair. Bem, esse será o dia a dia de Collor até o fim da sentença. E lembrando que Collor é o primeiro ex-presidente da República condenado pelo Supremo Tribunal Federal e que vai cumprir, né, prisão. E eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.